Então eu propus explorar convosco a causalidade da felicidade. E isto para mim faz sentido porque todos os fenómenos têm a sua causalidade, não é? Não. Quer dizer, há quem ache que foi tudo criado em 7 dias e é tudo milagroso. E realmente há um lado milagroso disto tudo que é inexplicável, mas no geral o que é facto é que nós, se olharmos com alguma atenção e um pouco de investigação, e muito da ciência dedica-se a isso, só que é uma esfera específica do mundo físico, então começa a entender a causalidade do que é que ali está. Então era isso, bora, vamos olhar para a vida e ir identificando a causalidade do que é que contribui para esta vida se sentir bem, o que é que contribui para esta mente encontrar felicidade, paz de espírito, contentamento, sentido de propósito e por aí fora. Okay? Ora, o modelo para esta exploração eu vou buscar muito a tradição budista. E o que eu vou partilhando convosco não é a verdade, ok? É um dedo a apontar quem sabe nessa direção. Por isso é preciso tu pega um conceito e depois olha para onde é que esse conceito está a apontar na sua própria experiência. E testa na sua própria experiência se aquele dedo está a apontar realmente na direção certa. Se aquilo para que o dedo está a apontar está mesmo a revelar aquilo que se pretende. Okay? Então isto é tudo para se segurar com alguma leveza e um convite a passar do conceito à experiência. Eu não tenho isto assim tudo planeado o que é que vou dizer. Eu normalmente começo estas palestras, estas partilhas, prefiro dizer assim, com uma sensação de um tema. E depois isto vai-se desembrulhando. E a sensação em relação a este tema, eu tinha uma noção que gostava de explorar, de revisitar este tema. E a minha inclinação foi para começar a abordar o tema da causalidade, da felicidade, olhando para o papel das nossas crenças, nossos pontos de vista nesse processo, nisto que estou a chamar possibilidade de felicidade. E estou a fazer essa escolha de começar por olhar para o papel das crenças, dos nossos pontos de vista. Eu não estou a começar por aí por acaso, estou a começar por aí porque aprendi com os ensinamentos do Buda, no qual esta noção de causalidade é absolutamente central, é assim a coisa que define todo o pensamento budista, é a compreensão da causalidade. Lembro-me de ler o Bhikkhu Bodhi a explicar o nobre caminho óctuplo e quando ele faz a relação entre crenças, motivação e ação. E ele começa por chamar a atenção como por trás de qualquer intencionalidade, por trás daquilo que nos move depois a agir, antes de agirmos há motivação. Nós sem motivação, sem alguma intencionalidade, a boca não fala, o corpo não mexe, nem mesmo a mente se desdobra nas suas elaborações. Então tem que haver uma intencionalidade que põe em moção toda esta coisa, mente e corpo, todo este sistema. Mas essa motivação, ela tem subjacente um ponto de vista. Algo que valida essa
motivação para agir nesta direção e não naquela, para decidir que isto eu concordo e logo com isto eu me alinho e com isto eu estou receptivo e isto eu vou naquela direção e isto eu não concordo, isto eu vou afastar-me, isto eu vou repelir. Por exemplo, todas estas escolhas que nós fazemos que nos levam a ir ao encontro, a querer puxar qualquer coisa, a querer afastar outras coisas, tudo isso, todas as nossas ações têm por trás uma motivação e essa motivação, por sua vez, é informada por um ponto de vista, por uma crença em relação à validade de algo. Faz sentido o que eu estou a dizer? Eu só preciso assim de uns acenares. Então temos a ação é movida por motivação. A ação só, ela passa a ação porque há uma motivação e essa motivação tem subjacente uma crença, um ponto de vista que a valida. E isto não é, quando eu digo ponto de vista, crença, eu não me refiro aqui a um pensamento. A pessoa pode agir com enorme veemência e nem saber bem porque é que fez aquilo. E, no entanto, pôs ali imensa motivação, mas os pontos de vista subjacentes não estão muito claros. Ora, ajuda muito, então, se calhar, aclararmos esta questão dos pontos de vista, porque, reparem, um ponto de vista, uma crença, é uma proposta de credo, de acreditar em qualquer coisa. E o que se pretende é que aquilo, o nosso ponto de vista, se aproxime da realidade das coisas, porque se os nossos pontos de vista são uma distorção da realidade, fazem as coisas ficarem ainda mais confusas, depois as nossas motivações, elas também serão confusas e as nossas ações, elas também serão confusas. E o resultado que se pretende será não aquele que não vai acontecer. Pondo agora como pano de fundo último de tudo isto, que tudo que nós fazemos é de alguma forma na tentativa de pelo menos sofrermos menos. Se possível, até sermos felizes. Okay? Então temos este embalo por natureza de não querer sofrer, antes pelo contrário, de querer ser feliz. E para tal, depois temos pontos de vista em relação a como é que isso é conseguido, esse ser feliz. Agora, se esses pontos de vista estão torcidos, estão distorcidos, estão erróneos, no sentido de que não fazem, não aclaram o território, antes pelo contrário o confundem mais, veem as consequências, depois a motivação que emerge desse ponto de vista também está torcida e por aí fora, não é? Okay? Então, embora isto não dê para pôr assim completamente preto no branco, mas podemos dizer que há crenças mais para o lado do erróneo, de que induzem a erro, e há crenças que levam acertadamente àquilo que se pretende, ser mais feliz. Também é razoável que temos aqui um espectro de possibilidades, podemos acreditar em certas coisas que na verdade nos levarão a ser mais infelizes e podemos acreditar em certas coisas que nos levam a ser mais felizes. Por exemplo, sim, já usei esta umas vezes. Há uma crença muito vigente que o valor de um ser humano pode ser determinado pela tonalidade da sua pele. Muito comum. Quase todos nós temos essa crença mais ou menos presente. Dependendo da cor da nossa própria pele, tratamos o outro de uma forma mais ou menos afável, logo no primeiro contacto, não sabemos nada do outro. Pode ser um ladrão ou pode ser um Buda, mas a nossa afabilidade e receptividade em relação a essa pessoa está logo a ser filtrada pela crença que a cor daquela pessoa já determina se ela é mais merecedora ou menos merecedora da nossa boa vontade. Calculo que sabem do que é que eu estou a falar.
okay? do viés racial que faz muito parte da construção deste bicho ser humano, mas nem por isso é uma crença acertada, ok? Estão comigo? Diz que determinar o valor de outro ser humano com base na cor da sua pele é o que eu chamaria uma crença errónea. Razoável? Eu sei que alguns de vós são capazes de estar um bocadinho em dúvida, mas pronto, eu diria, vamos pôr pelo menos o benefício da dúvida, que é uma crença errónea. E nós, seres humanos, temos pontos de vista e crenças em relação, eu diria, a tudo. E depois, aquelas que servem de suporte para a grande crença, é a essas nós agarramos com grande veemência. Por isso, para uns, este tema da crença associada à tonalidade da pele nem é grande tema, não é uma coisa que lhes vá suscitar grande ativação emocional, e para outros é um tema que dá logo asa a grandes discussões. E isso, essas crenças que dão asa a grandes discussões, dão asa a grandes discussões não porque nós estamos a discutir a verdade, porque raramente as nossas discussões são sobre a verdade, as nossas discussões são sobre o nosso apego a essa crença. E quanto mais essa crença faz parte da construção da nossa identidade, mais a defendemos com unhas e dentes. Mesmo que seja uma crença completamente errónea, que faça uma distorção da realidade, como esta que acabei de dar o exemplo da tonalidade da pele. Ainda estão comigo? Se eu começar a estar completamente dividido, já não faço a mínima ideia do que ele está para ali a dizer, isto dá direito a parar o Sagra, fazer assim, peraí, e explica lá isso. Não precisamos deixar perguntas de lá para o fim, porque isto pode ter alguma complexidade. Então estamos nesta noção. Todos nós temos crenças, umas mais aclaradas do que outras, e umas às quais nos agarramos com muita veemência, mais do que outras. E que isso tem pouco a ver com a verdade, mas sim a ver com a identidade. O quanto é que essa crença faz parte do nosso sentido de identidade. E eu acho que a crença de identidade é o busilis da questão. Okay? Essa é a grande crença. E é uma crença, é um ponto de vista em relação ao qual não paramos muitas vezes, ou nunca, para nos questionar, peraí, que tipo de eu é que eu acredito ser? Como é que eu me concebo? Que concepção é que eu faço deste eu? Porque não há dúvida que cada um de nós construiu uma identidade, ok? Que se concebe, para o qual contribui instante a instante com tudo o que diz, que pensa, que faz. Okay? Está tudo sempre a ser informado por essa identidade. Mas são poucas as vezes que nos questionamos em relação a essa concepção que estamos a fazer. Então, vou aqui propor um espectro de possibilidades de concepção de eu. Eu estou completamente convencido que não temos um eu. Temos uma multidão de eus que estão todos ali mais ou menos embrulhados neste grande pacote que depois eu chamo eu. Mas eu noto, pelo menos o meu eu, muda imenso. Aquilo não é todos os dias igual, nem que se agarra sempre às mesmas coisas, mas de alguma maneira pouco clara eu chamo aquilo tudo eu. E não estou em dúvida que é eu, mas está lá qualquer coisa. Então vou aqui propor um espectro de possibilidades. Vamos pôr de um lado um eu que se concebe autocentrado. Ou seja, que a sua definição de si desenvolve-se em referência a si próprio. Ou seja, é aquele eu que olha
E só vê eu. Tipo, eu é aquele me, myself and I. E depois, outra vez eu. E às vezes até vê o outro. Às vezes vê o outro. Mas só vê o outro na medida em que o outro dá jeito para eu. Porque se o outro não der jeito a eu, não tem qualquer interesse. Não sei se já tiveram à mercê desse tipo de tratamento, em que vocês não têm grande interesse para a situação e, como não têm grande interesse para essa pessoa, para essa situação, ignoram. Tipo, vocês, é como se não tivesse lá ninguém. É muito, muito constrangedor ser receptor desse tipo de tratamento, mas é bastante comum, é bastante comum. Eu tive uma experiência há um tempo atrás, no qual era cliente de um banco quando tinha muito pouco dinheiro. Okay? E era para ali, era mais um entre milhares. Nunca ninguém me ligou, nunca ninguém me dizia nada. É lá o senhor que é o 1034/BXZ, uma coisa assim qualquer. Mas é que eu nunca tive um telefonema, coisa nenhuma. E estava contente com isso, eu não precisava mais do que isso. E depois tive a infelicidade de herdar uma soma mais assim, já impressionava o gerente do banco. A partir daí, passei a ser o senhor doutor Manuel Gonçalo de Azevedo Duarte Pinto Pereira. O nome todo, já não era o número, eu já era uma pessoa com sobrenome, o qual agora queriam saber se eu precisava de alguma coisa, se estava bem com o serviço do banco, se não estaria interessado. E tudo que mudou é que eu passei a ter mais uns zeros na minha conta. Mas a pessoa que lá estava era a mesma. Mas isso, naquele contexto, o que interessava, obviamente, não é a pessoa que eu sou, mas os zeros que eu tenho na conta. Depois deixei de ter zeros a mais na minha conta, já não interessa. Já ninguém me liga nenhuma. Okay? Há pessoas que tratam os outros não é só em relação à conta bancária. Vê o outro assim, tipo assim, só tens valor para mim se der jeito a eu. Se não der jeito a eu, já não tens qualquer interesse. Então eu vou colocar isso naquela definição de eu muito, muito autocentrado. E vou também sugerir que, embora se calhar para muitos de nós não vivemos muito aí, eu confesso ter uns momentos às vezes assim. Isto, não vou dizer que não tenho momentos em que de repente o universo é só o meu umbigo. Claro que tenho. Olha, basta eu estar um bocadinho atrasado, entrar no carro porque vou a algum sítio que quero muito ir e estou atrasado, o universo já está menos importante. E eu, não há sinal que eu não tenha que passar. Se for possível, até passo a passagem de peões antes que a senhora velhinha dê o primeiro passo, porque eu tenho que chegar a qualquer sítio. Só para termos uma ideia que este eu tanto vai lá para o lado do autocentrado, mas felizmente, se calhar depois destes anos todos de prática, não habito tanto aí, não vivo sempre nesse sentido de ânsia de ter que controlar a realidade como eu quero, quando eu quero e por aí fora, e começam a surgir outras possibilidades com exceção de eu. E vamos pôr do lado de cá um eu que reconhece que a sua experiência está intimamente interligada com outros. Que este eu resulta, na realidade, dessa relação com muitos outros fatores que se estendem para lá, até mesmo daquilo que essa pessoa chamaria eu e meu, de uma forma mais imediata. E também não é assim tão difícil de levar isso em conta, não é? Nenhum de nós estaria vivo se não tivesse sido alimentado, alimentada, acarinhado, acarinhada, tivesse tido o apoio, não é de uma ou duas pessoas, mas na verdade muitas mais do que aquelas que nós reconhecemos, e que temos toda uma sociedade à nossa volta e instituições que nós podemos gostar ou não gostar, mas que também vão nos apoiando. E aquela coisa que dizem na Índia, não? Para educar uma criança é preciso uma vila inteira.
E cada um de nós, de certa forma, é resultado da sua vida, e a cada momento da nossa existência temos o contributo da boa vontade dos outros, porque lugares do mundo onde as pessoas vão se deixando de reconhecer mutuamente que querem estar bem, querem ser felizes e que as suas ações impactam na felicidade ou não uns dos outros, são lugares de grande infelicidade, onde a violência predomina, onde o roubo, a apropriação, a falta de ética e por aí fora. Digamos, são lugares do mundo onde a perspectiva está tão autocentrada que já não reconhece que o outro, tal como nós, quer estar bem, ser feliz, e mais, e que as nossas ações têm consequências para o outro, na sua felicidade, e mais ainda, deixa de reconhecer que a maneira como trata o outro contribui muito diretamente para como ela se sente enquanto pessoa. E isto é algo que, para quem começa a ter uma consciência mais interdependente de si, e para mim, eu digo, só começou a acontecer quando eu me permiti sentar com a minha experiência com alguma regularidade, é que eu comecei a ter a compreensão mesmo experiencial de como as minhas ações para com os outros, e eu não me refiro só a ações físicas, refiro-me verbais e até mesmo mentais, tinham um impacto muito direto na qualidade da minha consciência. Que a maneira como nós pensamos, emotimos, falamos, as nossas intenções para com os outros, as nossas ações, sem dúvida têm um impacto na outra pessoa e têm um impacto em nós próprios. Mesmo até podemos não fazer nada. Para dar um exemplo, se eu posso até não falar com ninguém lá em casa, mas se eu acordar rabugento, o que acontece? E nos dias em que eu acordo rabugento, o meu olhar começa a voltar-se para tudo o que está mal. Onde é que deixaram as chávenas espalhadas pela casa? Onde é que não apertaram o botão do autocolismo? A máquina de lavar, que a louça está toda desorganizada. Enfim, aquilo começa, o meu olhar começa a picar tudo que está mal. Tudo que está mal. E começa a estar completamente convencido que os outros só podem existir para me chatear, é que só podem estar a fazer aquilo. Não é que eu pense isso, mas a sensação é que não me estão a levar em conta e ainda por cima estão-me a fazer altamente infelizes. Vejam as crenças erróneas aqui em funcionamento. E eu posso ficar calado, não dizer nada, mas começo a ruminar cá dentro. Como é que é possível? É que é sempre a mesma coisa. É que não levam ninguém em conta. E estou neste diálogo. E se eu continuar assim o dia todo, nesse apontar de erros e de exigência em relação aos outros e de julgamento, quando terminar o dia, embora não tenha dito ou falado coisa alguma, acham que eu vou estar feliz? Provavelmente não. Se eu me permitir, num fim do dia, se passei o dia assim, sentar-me um bocadinho comigo próprio, o que é que eu vou colher? Vou colher exatamente a consequência das minhas ações mentais, por assim dizer, da minha rabugice, de toda a minha motivação de aversão, de exigência, de julgamento e por aí fora. E reparem que eu acordei com a intenção de ser feliz. Lembram-se? Tal como todos vocês, nenhum de vós acorda e diz, hoje eu vou ser infeliz de propósito. Não. Acordamos todos com a intenção de ser feliz. E depois, dependendo de se não atendermos à consequência das nossas ações, podemos despender o dia a cultivar causas, não para a nossa felicidade, mas sim da nossa infelicidade. A semear a infelicidade, a achar que vamos colher os frutos da felicidade e depois surpreendemos porque é que no fim do dia estamos feitos num 8. Dá para entender ainda o que eu estou a dizer? Razoável? Então, a prática contemplativa, uma das coisas que nos permite é exatamente ir investigando a concepção que temos quanto a o que é este eu, à volta do qual nós nos organizamos e que defendemos com tanta veemência.
Ir reconhecendo aquelas crenças que, na verdade, não estão a apoiar a vida. Não estão a trazer maior clareza. Antes, pelo contrário, estão a trazer confusão, aprisionam-nos em padrões de ação que só põe-nos numa espiral descendente. E muitos de nós, mesmo se não todos, eu diria se calhar todos nós, do lado de cá do despertar, muita da nossa identidade foi exatamente as suas fundações foram estabelecidas numa altura de muito pouca consciência, de muito pouca clareza. Eu refiro-me à nossa infância. Especialmente aqueles de nós que tivemos uma infância durante a qual sentir não era algo seguro e que tivemos que nos afastar, distanciar daquilo que sentíamos para conseguirmos absorver o embate da vida. As concepções que fizemos em relação a nós e ao mundo foram altamente distorcidas por esse processo de distanciamento emocional interno. Nós tivemos que nos afastar da nossa bússola interna de congruência para conseguir aguentar. E isso, sem dúvida, leva a certas noções em relação ao que é que nós somos e o que é que os outros são, bastante distorcidas. E aqui não vou agora desenvolver todo o lado da crença, que eu ainda quero falar de outras coisas para lá das crenças. Mas o que eu estou aqui a referir-me são muitas vezes aquelas crenças de insuficiência que se mantêm rigidamente fundamentadas ao longo de toda uma vida, sem nunca nos questionarmos quanto à sua validade. Esta crença que muitos carregam, que há qualquer coisa de errado consigo, que há algo que nunca chega, que o amor, a pertença, que tanto precisam, que tanto intuem como, por um lado, sendo seu por direito, porque faz parte do que é ser humano, ao mesmo tempo está fora do seu alcance. Quando é que é? Nem é quando. É o perguntar-te, mas espera aí, qual é o fundamento desta crença? Ao qual tanto da minha identidade é construída? Há realmente algo assim de errado comigo? Já nasci com o pecado original? Por acaso foi uma coisa muito bem inventada para controlar as pessoas, mas não vou agora por aí. E quem é católico, peço desculpa pelo comentário que fiz. Esse tipo de comentário precisa de mais explicação para ser feito. Delete. Depois eu tiro na gravação esse comentário. Voltando aqui. Então, eu estou só a querer arejar como há crenças que carregamos uma vida inteira, durante a qual tudo mudou, menos essa crença. Essa fixação é um bom indicador do quão errónea essa crença é. Okay? Nós fazemos parte de uma realidade que está em constante mudança. Em mudança que depende de infinitas causas e condições que se estendem tão mais para lá daquilo que controlamos e queremos. E depois, no entanto, no cerne desta experiência de vida, há assim um nozinho de crenças que se mantêm fixas, em que não mudam. Já crescemos, envelhecemos, alguns de nós já estamos a caminho do outro lado e temos crenças que se formaram quando éramos crianças, quase bebés, se calhar. Não é questionável isto. Especialmente quando não ajudam em nada a ser feliz, antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Então, voltando ao nosso espectro, temos o espectro autocentrado e, digamos, um eu autocentrado e um eu que se concebe de uma forma mais interdependente. E conforme esta concepção, isso vai determinar depois o que é que nos motiva na vida. Okay? O que é que nós damos valor, o que é aquilo que valorizamos.
aquilo que vai depois regir as nossas ações. E o que eu noto é que quanto mais autocentrado eu estou, não estou só a referir-me aos dias rabugentos. Eu estou a referir-me aqui àqueles dias nos quais há uma... como é que se diz? Há uma emergência no querer, em que a pessoa parece que as coisas têm mesmo que ser de determinada maneira. E eu às vezes consigo ficar mesmo obcecado em relação a certas coisas e aquilo torna-se ali um fazer, e normalmente um fazer que tem um timing há quem viva uma vida inteira assim, não é só de vez em quando. Mas se eu olhar para a motivação que está por trás dos meus dias mais autocentrados, eu diria que essa motivação, eu vou dizer que é predominantemente de avidez. É um quero. O que me move é um quero, claro. E aqueles que obstruírem o meu quero vão levar com um forte não quero isso. Então, quanto mais autocentrado, mais avidez, mais quero e mais aversão, mais não quero. Estão comigo? Quanto mais autocentrado, mais o que me motiva vem de um lugar de quero e não quero. De repulsa e de ir buscar. Ou seja, não tenho muita maleabilidade, não tenho muita escolha. Estou muito condicionado por essas duas pulsões. E quando eu estou muito agarrado aos meus queros e aos meus não queros, uma das coisas que eu perco é perspectiva, que é a capacidade de ver a consequência das minhas ações. Não só para mim, como nos outros. Mas nos outros, quando estou nesse estado, já nem contam muito. Não consigo nem ver para mim. Podemos pôr assim coisas bem do dia a dia. Vou fazer aqui, isto é a versão confissão, mas é para ilustrar como a mente, quando toldada por avidez, muito movida por avidez, leva-nos a fazer escolhas realmente tontas. E eu acho que já fiz esta confissão uma vez há uns anos atrás, porque caí outra vez na mesma coisa. Eu já tenho mais t-shirts do que preciso. Dá para esta vida e a próxima. T-shirts ou sweatshirts, o que quiserem. E não sei se foi na sexta-feira, o que é que foi, uma promoção online, 70% de desconto de uma marca super ética, desde o produtor até quem faz a camisola e o packaging e a coisa toda. O que é fato é que eu já recebi 2 camisolas que chegaram pelo correio. Eu não preciso de mais 2 camisolas. Não preciso mesmo. Toda aquela ação foi só movida por avidez, camisola. E porquê que aquilo é importante? Porque eu sou vaidoso. Porque a minha identidade está muito agarrada à minha aparência. E por isso é que aquilo tem importância. Mas porque o ponto de vista é erróneo de achar que a minha felicidade depende da minha aparência, que é um erro crasso, porque já viram, isto não anda, não está a ficar melhor. Antes, pelo contrário, isto vai piorando. É uma estratégia que só pode dar em chatice, nunca vai trazer felicidade. Mas não, como há um ponto de vista erróneo de associar felicidade à aparência, depois isso motiva, traz a avidez por tentar apropriar aquilo que vai sustentar essa aparência. O resultado, fiquei com mais dívida no meu cartão de crédito, não fiquei de todo mais feliz, só fiquei mais pobre. E também é questionável se fiquei mais giro, por isso nem isso mesmo poderá realmente ter funcionado. Ou seja, um desastre. Mas isto é brincar, não é? Isto é uma t-shirt. Mas na verdade, se multiplicarmos isto por, não vou dizer 8 bilhões, porque metade da população do mundo não tem dinheiro para comprar nem uma t-shirt. Mas pronto, mas se pusermos pelo menos metade da população a fazer pequeninas escolhas tontas como esta, já matámos o planeta. Uma década e acabou o planeta. E isto foi só a t-shirt, que é das menores coisas que nós fazemos. Há muito mais.
A pessoa depois escolhe parceiros, empregos, profissões, casas, carros, tudo com base nas suas crenças, que levam às suas motivações, que levam às suas ações e que depois têm consequências. Então eu noto, quanto mais autocentrado, menos as minhas ações tendem a contribuir verdadeiramente para a minha felicidade, porque essas ações assentam elas próprias em motivações que distorcem o meu discernimento, que afunilam a minha percepção e eu fico só focado naquela coisinha que eu quero, ou sou focado naquela chávena que está fora do sítio e deixo de ver o ser humano que pôs a chávena fora do sítio e estou a embirrar com um ser humano que é muito mais importante para a minha felicidade do que a porcaria da chávena estar no sítio certo ou não. Estão comigo? A pessoa faz isso. Tipo, fica tão focado que aquela porcariazinha que está fora do sítio é que é o contributo da sua felicidade e depois trata mal o ser humano que ama, que é muito mais importante para a sua felicidade do que uma chávena. Estou a fazer sentido ainda? Reconhecem o que eu estou a dizer? Ok. Nos dias em que as crenças não estão tão autocentradas e há um sentido de maior interdependência, nota-se que outras motivações afloram. Que há espaço para outras respostas que não quero e não quero. E, na verdade, a pessoa está a conviver com as mesmas pessoas, há as mesmas chávenas fora do sítio, há as mesmas promoções a chegarem pela internet. Está tudo igual. Cá dentro é que está diferente. As lentes através do qual estamos a olhar para a vida estão diferentes. As crenças não estão tão voltadas para dentro e se calhar mais acessível a reconhecer como esta vida está tão intimamente ligada com essas. Uns que estão próximos, outros que não estão tanto, mas que cada uma das nossas ações tem consequências que se alastram por este mundo afora e que se alastram por este mundo adentro. E especialmente se a pessoa começa a sentar-se um bocadinho e a estar mais sensível ao colher do fruto das suas ações, vai reconhecer que há dias que se calhar as condições exteriores até foram adversas, mas a maneira como a pessoa lidou com essas condições foi tal que o registro que fica no fim do dia é de um certo bem-estar. Eu estou a imaginar aqueles dias que se calhar o pai ou a mãe até acordam um bocado ansiosos, preocupados porque, sei lá, as coisas não estão a correr bem no trabalho ou os miúdos não, agora com a porcaria de, se calhar, do lockdown vai ser outra vez um pesadelo e por aí fora. E às vezes a pessoa já acorda o dia assim, mas antes de ir por ali afora, por esse dramalhão e começar a espalhar infelicidade à sua volta porque está tão focado em si, dizem que temos um lampejo de discernimento. Espera, ok. Não é preciso começar o dia já assim. A minha vida não é só isso. Se calhar, sim, há todo esse tema, mas olha o quanto aqui também há isto. Há as pessoas com que eu amo e em vez de estar a começar lá a criticar, escolho fazer qualquer coisa por alguém em vez de só criticar esse alguém. E curiosamente, só ter feito essa escolha, podia ir por ali, que era pôr-me a embirrar com o outro, e na verdade eu vou escolher, se calhar, até fazer qualquer coisa de simpático para nós. E só isso, aquilo já dá uma volta, já tipo assim, olha, hoje de manhã eu acordei rabugento, mas eu fui, mas é fazer panquecas para a família. E o que é curioso é que por estar a fazer panquecas para a família, fiquei logo menos rabugento, porque já não fiquei ali centrado à volta do umbiguinho, a embirrar com este mundo e o próximo, e estou a fazer qualquer coisa de útil. Às vezes só isso já nos tira daquele remoinho autocentrado. E como uma pessoa já teve uma ação que já lhe permitiu sair do remoinho, se calhar também já vai para o trabalho com outra perspectiva. E pronto, e há o trânsito, e há aquele tipo que nos corta, e escolhemos não rabujar nem buzinar, antes pelo contrário, até sorrimos e deixamos que a pessoa passe.
e o outro não agradece e tudo bem. A nossa felicidade realmente não está embrulhada em tentar que o mundo seja como nós queremos, está muito mais resultante da atitude que temos para com aquilo que está a acontecer. Ou seja, estamos muito mais alinhados com esta noção de interdependência. E o dia vai passando e como há uma tomada de consciência, há escolha. E em vez de darmos só aso a quero e não quero, há a possibilidade de generosidade surgir, há a possibilidade de criatividade surgir, há a possibilidade de algum despojamento, às vezes até temos mesmo que abrir mão, queríamos muito qualquer coisa e notamos, olha, às vezes até queríamos mesmo ter razão, temos razão e vemos que se ficamos agarrados a ter razão, vamos perder conexão. E pensa, o que é mais importante aqui? Ter razão ou manter a qualidade de conexão? E às vezes as pessoas falam, olha, vou abrir mão de ter razão para ter a conexão. E larga, tipo assim, até temos razão, o outro está mesmo fora. E a pessoa escolhe, porque nota que é mais importante para a sua felicidade manter a qualidade de relação do que estar a bater naquele ponto. E se calhar chega no fim do dia, senta-se um bocadinho, não vai logo fazer qualquer coisa e nota como ter vivido congruente com esse sentido de ações têm consequências, que é outra maneira de falar de interdependência, o quanto isso contribui para o seu bem-estar e felicidade. Está a fazer sentido? Eu sei que isto é mesmo óbvio, se calhar não precisava demorar tanto para chegar aqui. Eu ainda tinha muito mais para dizer, mas também notei que são 10 para as 9. E eu tenho gostado de ter aquela troca convosco, ver o que é que vem do vosso lado. Por isso, então, para já eu vou ficar por aqui, que é neste ponto de tomada de consciência de que ações têm consequências e o quanto isso, essa crença, essa compreensão é um alinhar com a realidade da interdependência e como isso contribui para o nosso bem-estar e felicidade. Durante a prática, quando falaste que o Buda explicou a atenção à respiração como uma estratégia para o despertar. E como é que Buda descreveu nessa altura, ou se é que descreveu, definiu despertar? E como é que alguma vez vamos saber se já despertamos? Ele, quer dizer, não é muito difícil. Quando notares que na tua mente há ausência de avidez e aversão, basta a avidez, porque se houver ausência de avidez, há ausência de aversão. Com a extinção da avidez, é sinónimo de despertar. Daí aquele dizer que eu adoro repetir do Ajahn Chah: little letting go, little happiness, big letting go, big happiness, total letting go, Nibbana, Nirvana. Obrigada, Sandra. Nada. Olá, Alô? tenho uma pergunta. Por acaso hoje foste de encontro a um tema que eu até tenho estado muito atenta no dia a dia, que é as crenças. E tenho uma pergunta muito específica, que é, eu até tenho feito algum trabalho de crenças e descobri, vou ser assim muito sucinta, que uma das crenças é que eu estou sozinha. Então, eu ajo sempre com essa motivação. E ao fazer um trabalho de crenças, eu cheguei à crença oposta, que é uma crença que eu gostaria de acreditar, que é que o universo me ama e que conspira a meu favor. Pronto, para mim seria o oposto da outra crença. Só que às vezes sinto que eu estou também a escolher outra crença, ou seja, no fundo eu só substituo a coisa em que acredito e sei lá se isto também é verdade. Não sei, ou seja, é bom eu acreditar nesta última. Claro que me vai ajudar mais, mas não é só uma substituição de uma coisa pela outra. Então, não é a minha realidade, a distorção de uma realidade? ok. Boa. Eu acho o poder questionar, o próprio questionar
de estar a agarrar mais uma crença e pôr isso em questão, eu acho isso super importante. Porque, não acho que não vou entrar para aí, mas só para dar uma noção, uma das descrições em relação a uma pessoa desperta é que ela não se agarra a qualquer crença. A sua noção de si não depende de nenhuma crença. Então, essa tua malibilidade, peraí, mas agora eu estou só a agarrar-me a outra crença, será que isto não é mais, agora agarro-me a uma crença? Sim, é. Eu não vejo um problema nisso, especialmente porque tu já identificaste, se calhar esta outra crença pelo menos é mais útil do que a inicial. A questão aqui é que a tua crença inicial, ela resulta de uma experiência de vida. Não é uma coisa que tu estás a pensar aqui na cabeça, é uma coisa que tu incorporas na tua vida. É uma crença que vem mesmo da fundação da tua concepção de ti. Ora, essa crença vai ser, ela é transformada na medida em que é cedido o nível de experiência que ela foi criada. Não me parece que ela vá ceder só porque há uma boa ideia cá em cima na caixa de pirulitos. Entendes? Porque a crença inicial, ela nem precisa de ser pensada para ser sentida. Não é? Tu não estás a pensar essa crença o tempo todo, no entanto, ages como se estivesse sozinha no mundo sem ter que pensar isso. Ela informa as tuas ações, as tuas motivações, as tuas perspectivas. Estou eu a imaginar, não é? Corrige-me se a minha descrição... Agora já está mais consciente, já começa a perceber... Pois, boa. Agora já... espera aí, olha, lá estou eu a olhar a partir daquela crença e agora já há uma noção até de... Mas é que esta crença nem é uma descrição razoável da realidade. Já há essa noção, não é? Que há essa disparidade entre crença e realidade. E um questionar, sem dúvida. E isso já te dá escolha. Eu calculo que já há momentos em que até notas que poderias ir para a tua estratégia habitual. Eu tenho que fazer tudo sozinha porque eu estou sozinha e nunca ninguém virá para me acudir. E se calhar até já conseguir pedir ajuda. Não sei, se calhar estou a exagerar. Mas pelo menos é o que eu noto comigo. Foi uma revolução quando eu comecei a poder dizer a alguém: olha, estou a precisar de ajuda. Eu conheço essa crença. A crença de... estou sozinho, estou condenado a ter sozinho, estou desamparado e nunca vou ter amparo. Conheço essa crença. Que é uma grande maluquice. Mas pronto, ela foi formada numa altura em que a perspectiva parecia ser essa. E no meu caso, pelo menos, essa crença tem vindo a ser transformada na medida em que eu acedo à experiência a partir do qual ela surgiu. E dou o amparo ao desamparo que levou essa crença a ser formulada. E isso tem feito muita diferença, mais do que tentativas de pensamento positivo. Para dizer a verdade, eu diria que pensamento positivo até sublinha ainda mais a crença que está a tentar opor. Sabes, quando eu digo, eu tenho uma crença que é, eu estou sozinho, e depois, mas eu tenho que acreditar é que o universo me apoia. Mas eu estou a dizer, eu tenho que acreditar, eu só estou a dizer, tenho que acreditar porque realmente acredito que estou sozinho. Então, quanto mais eu puxo aqui, na verdade, mais acentuo ali. Por isso, eu sou mais apologista de, eu vejo, quando noto que estou a viver a partir daquela crença, se tiver um bocadinho de espaço e não começar logo a ir para o mundo a partir dali, é vir cá dentro e senti-la. Espera aí. O que é que eu me estou a dizer? E começar a aceder qual é o tom de vida quando eu estou a ver a partir daí. E a emoção que lá está. E isso é um trabalho que muitas vezes requer companhia. É um trabalho que eu tenho feito. Dessa crença, eu muitas vezes preciso ter alguém para me dar a mão. Não é um lugar que eu vá facilmente sozinho. Estou a referir-me aqui a apoio terapêutico. É isso que eu estou a referir. Mas faz sentido o que eu estou a dizer, Inês?
A mim sim, faz um bocado de pena eu não poder me agarrar à outra crença. Não, agarro um bocadinho. não, claro que sim. É bom ter a outra, claro que sim, mas só saber como tu identificaste. Tipo, a pessoa estar a agarrar a esta como forma de negar aquela, na verdade, acaba por também estar a pôr mais força na outra. Mas convém ir arejando, sim, a pessoa vai arejando aqui o sistema com outras possibilidades, mas eu acho que há uma altura que temos mesmo. Há uma altura que a pessoa tem mesmo que ir ter com o lado que sente esse profundo desamparo que o leva a conceber que está sozinho no mundo. Para reconhecer que não, de facto não é assim. Depois, às vezes as pessoas dizem, pronto, também tu escolhes naquilo que acreditas. Se tu escolheres acreditar numa coisa que te dá mais felicidade, vá, dentro daquilo que tu estavas a dizer, mesmo assim eu ouvi isto e está bem, mas quer dizer, eu escolher no que acredito é um bocadinho. Não. Pronto, enfim, estou aqui confusa. Não, não é confusa, estás bastante clara. Há um nível bastante superficial em que a pessoa escolhe naquilo que acredita. Mas se for mesmo honesto, vai reconhecer que tudo aquilo que escolhe acreditar só está a acreditar porque é parte da sua construção da sua identidade. É condicionado pela sua construção da sua identidade. E na verdade então já não é uma escolha, é um condicionamento. Okay? Vocês não veem a maluquice que está para aqui a acontecer? Uns que acreditam que há pandemia, os outros que não acreditam, e depois entram em autopolarização. Nada disto tem a ver com pandemia. Tem só a ver com a minha identidade e se aquelas ideias dão suporte à minha identidade ou não dão. E depois as pessoas entram em choque com... É só isso que está em questão. Nada daquilo tem a ver com a verdade. Não estou a defender uma nem outra, mas ter essa noção. As nossas crenças são pilares da nossa identidade. Por isso não, nós não temos assim tanta escolha em relação ao que é que acreditamos, mas podemos sem dúvida questionar aquilo em que acreditamos. Obrigada. Está ok? Obrigado. Ok. Obrigada. Bem, boa semana para todos. Boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Tchau, tchau.